semana. Vamos aos destaques. Sexta-feira, anteontem, teve Clube FI Entrevista, logicamente, com a Lana Santos, com A2 Lana Santos. Muita gente acha que o nome dela é Alana, não é Lana Santos. Baita conversa, Lana é economista, se juntou ao time do Clube FI, está junto lá com o Danilo na área de análise, mas também está com o perfil dela no Instagram, Lana Invest. Vai lá no Instagram, @LanaInvest, e vai fazer essas duas coisas, né? Trazer tanto o conhecimento de economia, de macroeconomia, de visão de mercado, como uma outra forma de se comunicar, é isso mesmo, um outro tom, né? Para ensinar as pessoas e para trazer cada vez mais gente para esse mercado de fundo imobiliário tão apaixonante como a gente sabe que é. Então vá lá o canal do Clube FI, assista, se você ainda não fez, assista a entrevista com a Lana Santos. Não coloquei o print aqui, mas vi comentário lá no comecinho, acho até antes de começar aqui o ao vivo mesmo, sobre a questão do Credit Suisse. Uma notícia que saiu no Brasil Journal, né? Estou vendo se eu acho aqui. Enfim, essa é uma notícia no Brasil Journal dizendo que, novamente, aqui, ó, Marcelo Landim, que tinha colocado o comentário. Matéria ele viu no Valor, eu vi no Brasil Journal. Afirma que o Credit Suisse Hedging Grifo, a área imobiliária, a área de real estate do CSHG aqui no Brasil, está à venda por 700 milhões. Se for verdade, imagino que só XP e BTG entrarão na briga para comprar, ou talvez algum outro bancão. Então, Marcelo, a matéria do Brasil Journal, ela trazia até outros players possíveis. Ver se eu acho ela aqui, a gente compartilha. Mas o principal que eu queria dizer é, gente, se e quando vier a acontecer, preocupe-se no sentido de avaliar se e quando. Então, alguém comprou, quem comprou? A equipe foi junto? Não foi? Aqui, ó, o UBS retoma a venda de gestora de real estate do Credit Suisse. A gestora tem 10 bi sob gestão e tudo mais. E aí fala lá dos possíveis compradores. Aqui, ó. Na Faria Lima, apenas meia dúzia de players capazes de fazer o cheque necessário para a transação. Epa. Aqui, fui deixar maior na sua tela, confundi. BTG, XP, Pátria, 20, Jaive, corre por fora, mas como a XP tem 23% da gestora, a dúvida é se uma eventual oferta seria feita pela Jaive ou pela própria XP. E outros interessados incluem a Quineia, que é o business de private equity do Itaú, a Red, gestora de ativos imobiliários de André Freitas. Lembra ou saiba, caso você não saiba, que a Red era a equipe do que criou a área imobiliária, essa área que está à venda aí foi criada pela equipe que está lá. O André Freitas era o diretor da área, e ficou muito tempo lá, então o HGBS era gerido pelo CSHG, inclusive. Todos esses, com exceção dos mais novos, mas HGRE, HGBS, HGRU, RU não, HGLG, HGBS, HGRE, HGPO e outros que até já foram liquidados, foram criados na época em que André Freitas e a equipe estavam no CSHG. Depois eles saíram, montaram a Red, e o HGBS, inclusive, por convocação de assembleia e tal, foi levado para lá. Então, a reportagem aqui do Brasil Journal coloca até a Red como uma possível interessada em comprar essa operação, em assumir essa operação. Então, vou repetir. Se e quando acontecer, a gente para pensar e falar disso, certo? Já falaram uma vez, não aconteceu. Estão falando outra vez, talvez aconteça, talvez não aconteça. Então, nada de, na minha opinião, pensar em movimentar a carteira por conta de uma notícia que pode ser
só mais um boato, uma coisa assim, certo? Eu acho importante da gente considerar aqui. A CCHG gera 24% dos meus FIIs, do Marcelo. Por isso me preocupo e estou acompanhando com lupa, estou na torcida pelo Itaú. Então, daí eu lembrei que eu queria comentar um fato, né, dessa notícia. A importância de diversificar, inclusive por gestora. Porque a única constante é a mudança. Isso está acontecendo agora com essa notícia da possível venda da CSHG. Amanhã pode ser a Kinea que está à venda. Amanhã pode ser a XP, qualquer gestora. Isso acontece o tempo todo. O UBS, por exemplo, já é a junção de vários bancos, inclusive agora, há pouco tempo atrás, comprou a Operação Mundial do Credit Suisse. Então, esse tipo de fusão, aquisição e tal, isso acontece o tempo todo no mercado. É preciso, sim, diversificar, porque amanhã ou depois uma gestora que você tinha uma posição muito, muito grande, pode parar dentro de outra e aí ficar ainda maior a sua posição. E ainda, né, como o Marcelo está dizendo aqui, estou torcendo que seja o Itaú, que seja o que, né? Se vai para uma gestora que ele não gosta, uma gestora que ele não investe, por exemplo, e aí, o que faz? Né? Então, é preciso diversificar, inclusive por gestora. E, como vou repetir, a única constante que tem é a mudança. Essas coisas acontecem o tempo todo. Isso é verdade, Jorge. Difícil diversificar por gestora porque tem 3 ou 4 gestoras boas. Sim, quero dizer que isso é verdade, não exatamente no número, tá? Podemos discordar na quantidade de boas gestoras, mas ainda são poucas, concordo com você. Eu não sei dizer como é no mercado lá dos Estados Unidos, mas se pensar que aqui a gente tem 500 fundos imobiliários, lá tem coisa de 200, deve ter uma concentração ainda maior, né? Deve ter poucas gestoras realmente das grandes. Não são 200 fundos de bilhão de dólares, de gigantescos, com certeza não, né? Então, aqui tem várias gestoras, 500 fundos, tem espaço, ao mesmo tempo que eu acho que tem espaço para consolidar, para ter menos fundos, tem espaço para mais gestoras. E a gente vê isso acontecendo, certo? Então, o mercado tem lá um movimento sanfona. Se o juro cair de verdade, porque, gente, não caiu ainda, pelo amor de Deus, nada de entrar na pilha de influenciador digital. O juro no Brasil está alto, altíssimo, alto pra caramba, a tal ponto que é juro que quebra a empresa. Continua sendo. Tá? De 13,75 para 13,25, continua sendo um juro altíssimo para fazer a economia girar. Tá? Não dou nada na vida, não sai correndo para girar carteira, fazer nada disso. Mas, então, nesse juro, diminui o número de gestoras. Quando o juro cair de verdade, né, e começar a aumentar muito mais o número de ofertas públicas, novos investidores e tudo mais, novas gestoras virão. E aí, algumas vão se mostrar bastante competentes, capazes de se estabelecer, e outras vão sair. Né? É o movimento sanfona. Expande, depois retrai. E devagar, a gente está vendo surgimento de novas gestoras, sim. Eu que acompanho isso desde 2010, já vi novas gestoras surgirem e falar, putz, não sei como é, não sei quem é, não sei se é bom, deixa eu assistir uma entrevista, ler um relatório, tem a oportunidade de entrevistar, né, as pessoas e tal, e mesmo assim, gostei do papo, mas vou acompanhar e tal. E hoje tem gestoras que eu vi nascer que eu considero absolutamente relevantes, que eu colocaria no número dos seus 3 ou 4, eu acho que eu chego a um número um pouco maior do que esse. Tá? Então, tem espaço para a gente diminuir em número de fundos, mas crescer em número de gestoras. Sim. O Alexandre, sobre a venda do Credit Suisse, CSHG, a minha pessoal é que eu tenho no máximo 2 fundos da mesma gestora. Queria muito HGRU e HGRE, porém já tenho HGLG e HGCR. Então, interessante, você tem um critério e mantém esse critério. Se acontecer da gestora ser vendida e para uma outra, pode ser que ela seja vendida para nenhuma dessas aí. Já pensou? Alguém que resolve entrar na área de real estate, de fundo imobiliário, um gringo, né? Então pode ser que aconteça a venda e que não gere concentração. Pode vir um terceiro.
Pode vir uma empresa de fora, um gestor de REITs em algum lugar do mundo que fala, vamos entrar no Brasil, e aí essa é uma operação que dá para um gringo entrar, né? Tem um tamanho razoável para um gringo entrar, concorda? Então, vamos deixar acontecer, né? O Eleu também comentando, até mesmo a Quineia, o Itaú está crescendo na sua própria asset, Itaú Asset, fazendo inclusive fundos concorrentes com a Quineia. Parece que no futuro venderiam a Quineia, não sei. Marcelo, dizendo que investe em 25 fundos de 7 gestoras. Não senti firmeza em nenhuma outra para aumentar a diversificação, mas com o passar do tempo, os reinvestimentos, os valores vão aumentando muito e o perigo aumenta. Bom, mas 7 gestoras já é uma quantidade bacana, né? 25 fundos, 7 dá uns 3 fundos por gestora, 3,5 mais ou menos por gestora. Já é uma quantidade interessante, né? E você já tem também uma diversificação grande o suficiente, 25 fundos, para até colocar uma gestora nova com uma posição menor, ou uma gestora que você nem curta tanto, mas você consegue colocar, então, normalmente você investe X mil reais em cada fundo. Vai lá, investe metade do que você investiria, entendeu? E assim consegue continuar diversificando. O Davi perguntou aqui na minha opinião, qual a melhor gestora de fundo imobiliário. Me fizeram essa pergunta lá no programa atual do Infomoney, que é a Liga de FIIs, e eu falei que a gestora que eu mais gosto é a Quineia, mas tem várias outras boas gestoras, e o mais legal que eu diria é que a distância diminuiu. Se me perguntasse há 5 anos atrás, cara, Quineia e, putz, depois da Quineia tá longe o segundo colocado. Agora não. E tem bastante gente num patamar ali muito próximo, né, das grandes e das boas gestoras. Nada como o tempo passando, né, para as coisas irem aparecendo, a qualidade das boas gestoras e tal. Eu gosto muito da Quineia, mas gosto muito de outras também grandes. Sou um cara conservador, tem gestora que eu não invisto e ponto final, mas não são tão poucas assim. Foi do Lasc. Então eu comentei, mostrei que teve o fato relevante, né? Menos de 10 mil cotistas, mas não nem tinha lido. André, talvez seja um movimento dos cotistas para tentar evitar que uma outra gestora vá lá e faça um takeover, né? Que convoque uma assembleia e tal, porque daí teria que fazer também uma mudança de regulamento, além da mudança da gestão, talvez seja isso. Tem o pessoal, e o Leandrinho é um grande porta-voz, né, desses investidores que gostam da gestão passiva mesmo, direito deles e que se movimentem para isso. Né? Conta, hein, Rogério? Qual que é a gestora que eu não invisto e ponto final? Tem mais de uma, mas essa eu não conta. Putz, tão difícil, você quer saber, né? Como saber se uma gestora é boa ou não? Isso é muito pessoal, isso, muito difícil de responder.